a moeda americana, não é? O dólar... Quer dizer, Gustavo, tem uma incerteza. Tem muito forte. Quer dizer, há alguém que aposte na sustentabilidade dessa melhora? Ou ainda está esperando para mais indicadores, mais consistentes? Eu acho assim, essa é a grande dúvida. Quer dizer, se existe uma forte injeção monetária e fiscal, e a grande pergunta é se no momento de retirar esse estímulo, né, se a economia continua crescendo. Essa é uma grande dúvida. Eu, particularmente, sou tendo mais para o lado otimista, ou relativamente otimista. Eu acho que a economia, esse estímulo faz com que a economia pegue. Ela tem um processo que ela vai voltar a crescer. Mas, eu acho, como disse o Beluso, um desequilíbrio fundamental da economia americana não foi resolvido, que é o excesso de endividamento das famílias. Quer dizer, isso continua pesando. E agora o excesso de endividamento do governo, né? Então, nós temos aí um processo que provavelmente vai levar a um menor crescimento da economia americana nos próximos anos, comparativamente aos últimos, né? O que pode antecipar também um menor crescimento da economia mundial ao longo dos próximos 5 anos. Quer dizer, é uma espécie de previsão de que pode sim acontecer uma onda negativa e que traga um comprometimento para essa recuperação que se insinua? O que eu acho assim, essa crise foi muito forte, está sendo muito forte. Ela tem um custo, os governos agiram para diminuir o custo agora, mas em algum momento no futuro ela vai ter que se pagar. Quer dizer, por exemplo, o FED expandiu o seu orçamento, o seu balanço, aliás, em mais de $1 trilhão. Esse $1 trilhão é uma injeção de liquidez na economia. Quer dizer, vai ter que ser retirada uma boa parte disso de volta. Então, a política monetária não vai poder ser, vamos dizer, expansionista. Ao contrário, na área fiscal, 10% de déficit nos Estados Unidos não é sustentável. Então, eu acho que no momento em que o tubo for sendo retirado aí da economia, a economia vai sentir um pouco mais. Tem gente dizendo, desculpa, mas tem gente já dizendo, opiniões respeitáveis nos Estados Unidos, que é preciso se prosseguir com os estímulos. Ontem mesmo, uma declaração... Quer dizer, nem pensar essa retirada progressiva. Nem pensar em tirar o tubo. Como dizia o Jô Soares, bota o tubo de novo. Bota o tubo. Agora, vem cá. Enquanto fica vendo se tira o tubo ou bota o tubo, as famosas reformas, as novas regulamentações, as novas regulações dos mercados para impedir novas situações como a que se viveu no ano passado, um pouco antes até, a partir de 2007 e fortemente, agudamente depois de 15 de setembro, isso está andando, não se tem muita notícia de que isso esteja funcionando. Você tem um debate acadêmico e até um debate, digamos, mais prático, muito intenso sobre, o Gustavo sabe disso, sobre a regulação. São toneladas que está se escrevendo sobre isso. Não há muita convergência às vezes, né? Na maioria das vezes você tem questões que eles não conseguem resolver. Por exemplo, principalmente no detalhe. No geral, a convergência é maior, mas quando o detalhe, onde está o diabo, é mais complicado. Por exemplo, a questão da regulação nacional ou internacional. Né? Tem gente que defende com unhas e dentes o fato da integração dos mercados ter se intensificado, exigiria uma regulação internacional. Mas há muita resistência ainda, a isso, inclusive, dos americanos. Os americanos, Os americanos resistem muito a isso. Agora, os brasileiros, né? A pesquisa mostra que 88% dos brasileiros entendem, sim, que a crise ainda não acabou, embora não tenha mudado os seus hábitos, né, de forma muito acentuada. É claro que quem sentiu mais na pele, vivenciou o desemprego, sim, mas no geral houve aí esse ajuste. Entretanto, tanto o ministro Mantega como o presidente mantêm aquela aura de otimismo, a ponto do presidente Lula ter dito agora, esses dias, que nós temos aí uma perspectiva de um crescimento surpreendente para 2010. Né? Que consistência pode ter uma afirmação como essa? É porque isso gera, sem dúvida nenhuma, uma expectativa bem positiva para esses que agora ainda estão desconfiados, digamos. Nós temos indicadores, há indicadores que deem sustentação a essa afirmação do presidente? Olha, primeiro, eu acho que o presidente, o ministro, não podem passar uma postura
negativa, eu acho que é ruim. Tá? É claro que eles também não podem ser excessivamente otimistas. Eu acho que o governo tem que passar uma postura equilibrada. Mas eu acho que neste momento há razões para o otimismo. Eu acho que a economia brasileira, todos os indicadores são positivos. E não há, nós temos uma capacidade ociosa que pode ser preenchida aí nos próximos meses e anos, talvez até o final do ano que vem, sem grande pressão inflacionária, portanto a inflação está sob controle. O mercado, a renda, os números que saíram essa semana foram muito positivos, recentemente saíram números positivos. Então, tudo indica, né, que a economia está em processo de recuperação. Então, eu acho que o crescimento que o presidente se aludiu, o crescimento surpreendente, já não é surpreendente mais. Eu acho que vai sim, o Brasil vai crescer o ano que vem e provavelmente acima de 4%. São 5%, provavelmente, né? Para caminhar por aí. O fato é que... Bom, se considerarmos esse ano, essa previsão de 5% para 2010 beira o surpreendente do presidente? Eu acho que tempo atrás seria. Eu acho que a economia brasileira surpreendeu mesmo, né, nessa capacidade de reação. A gente tem que admitir que nenhum de nós, eu certamente não antecipava isso, achava que no ano que vem nós teríamos um crescimento de 2%, 3% no máximo. Isso é meia culpa que o presidente Lula disse que os economistas tinham que fazer? Ele cobrou. Devem me pedir desculpas, caíram matando nas minhas várias previsões. Eu não tenho que fazer meia culpa, não. Mas... Não, eu acho que não tem meia culpa, até porque se o presidente se a previsão otimista estivesse certa, o governo não deveria ter feito nada. A economia se recupera aí. Na verdade, a economia está se recuperando porque o governo também percebeu que poderia ter um PIB ruim. Disse que era marolinha, mas tratou como se fosse uma certa ressaca. Exatamente. Eu quero dizer para vocês que eu acompanhei até relativamente perto a reação do governo e ela foi muito pronta e foi eficaz. Essa que a gente tem que reconhecer. Assim como também os que criticam o Bernanke, por exemplo, diz que o Bernanke fez o quantitativo, abriu o balanço do banco e botou tudo lá para dentro. Mas se ele não faz isso, a coisa vai ser trágica, né? Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, com todos os riscos que você tem na frente, as intervenções de política econômica que abandonaram todos os cânones que estavam regendo a política econômica antes, as intervenções foram eficazes. Umas mais, outras menos, não é? A Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra acho que não vai sair desse rosco tão cedo. A Inglaterra está lá metida numa confusão. Então, os Estados Unidos também não vai sair assim airosamente. Mas, provavelmente, a Alemanha se sai um pouco melhor, né? O Brasil e os emergentes vão ter um melhor. É interessante esse negócio, quer dizer, houve nessa crise um erro típico, um grande erro, e não foi nosso. Foi nos Estados Unidos. A liquidação do Lehman Brothers. Isso foi um erro, para mim, ao meu ver, crasso, e que detonou um pânico financeiro, mas logo foi corrigido. No dia seguinte, o Fed já havia mudado de posição. Que foi visto o fantasma do Andrew Mellon, sabe que o Andrew Mellon, que era um liquidacionista, recomendou na crise de 29 deixar quebrar, né? O fantasma do Andrew Mellon foi visto passeando, falando no ouvido do Paulson. E eles resolveram, não vamos fazer nada. Aí deu aquela coisa. Eu vou pedir licença. Vamos fazer um pequeno intervalo. E a questão da percepção da crise. Se por um lado há quem entenda que as coisas estão melhorando um pouco e que o pior já passou, há também quem diga que melhorou, mas não melhorou tanto que não possa piorar. Afinal, o pior passou ou não? Voltaremos já já. Em breve.